Queridos irmãos e irmãs, queridos padres, diáconos, ministros da Eucaristia, mais uma vez nós temos a oportunidade de nos reunir para celebrar, para fazermos memória daquilo que é mais santo e sagrado na nossa igreja. A presença viva, real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Na primeira leitura de hoje, com o povo do Antigo Testamento, ao fazer memória da Eucaristia através do altar do sacrifício, junto com aquele povo, nós vamos ouvir a comunidade de Moisés dizendo: nós iremos fazer tudo o que ele disser. Nós iremos obedecer ao Senhor. Essa também é a frase que nós hoje, de uma certa forma, vamos ouvir no Evangelho. Quando Jesus pede aos apóstolos para preparar a ceia, para ir para um lugar que vai estar reservado, eles fazem o que Jesus pede. E ao fazer o que Jesus pede, quando eles chegam no lugar que Jesus tinha lhes indicado, tudo estava preparado como Jesus tinha dito. Se você quer que as coisas estejam preparadas do jeito que você quer, que a sua cirurgia esteja preparada, que seu emprego esteja preparado, que a sua família esteja bem, faça o que nós ouvimos na primeira leitura e no Evangelho, com a comunidade de Moisés e com os apóstolos. Façam tudo o que o Senhor lhes disser. A Eucaristia é isso. Quando nós comungamos o corpo e sangue de Jesus, nós se tornamos um outro Cristo para fazer tudo o que Ele quer nos falar ao nosso coração. Nós estamos celebrando o maior e o mais importante mistério, ou se você preferir, dogma da igreja. Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Quem se alimenta da Eucaristia não pode sair da Santa Missa do mesmo jeito, senão seríamos hipócritas. Ao se alimentar do pão consagrado, a vida tem que ser partilhada. Não é simplesmente você quem se alimenta. É Jesus que se faz alimento. O alimento mais santo, mais sagrado, porém, na coisa mais simples que pode existir. Um pouquinho de farinha sem fermento, uva amassada. A coisa mais sublime e mais santa, depois de transubstanciada pela imposição das mãos do sacerdote, aquelas partículas de pão, aquele vinho, não é mais pão e não é mais vinho. As aparências são as mesmas, de pão e de vinho, mas a essência consagrada, nós não mais recebemos pão e vinho, nós comungamos o corpo e o sangue verdadeiramente de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós fazemos memória dele. Por isso você não deve receber Jesus, você deve receber Jesus com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. A fila da comunhão, quando você entra, não é uma fila de morte. É a fila da salvação. É a fila do encontro com o ressuscitado. Quando alguém está doente, está fraco, não é qualquer alimento que revigora a pessoa. Tem que ser um alimento forte. Tem que ser um alimento consistente. Esta é a Eucaristia. O alimento nosso, que muitas vezes somos enfermos.
somos fracos. E Jesus se dá em alimento para nós, os fracos. A Eucaristia não é um momento mágico, é Jesus, o nosso amado, o amor presente que vem ao nosso encontro. Quando uma jovem freira na Bélgica, que nasceu em 1192, aos 14 anos ela entra num convento das agostinianas. E ali depois de 3 anos, aos 17 anos, ela tem uma visão mística. Ela vê um grande círculo branco, muito grande, com algumas manchas. E ali ela interpreta que Jesus quer ser adorado, amado, de modo que se expanda mais. Isso ficou guardado com ela muitos anos. Quando ela tinha por volta dos 40 anos, ela partilha essa sua revelação com o arcebispo lá da época, que depois ele vai se tornar o Papa Urbano IV. E ela morre e aquele arcebispo vai se tornar Papa. Ele acreditou naquela freira simples, mas numa história verdadeira. Então ele inicia esse caminho que Jesus um dia colocou no coração dela, fazendo uma pequena procissão, primeiro dentro da igreja, depois na cidade, e assim vai se tornando, vai se tendo uma proporção maior. Quando o Papa Urbano, ele havia ido para uma outra cidade, para Orviedo, ao mesmo tempo um padre, Pedro de Praga, um alemão, muito devoto, mas também estava numa crise, com dúvidas sobre a Eucaristia. Então ele decide fazer uma peregrinação até Roma, porque lá estão os túmulos daqueles que nos ajudam na fé, Pedro e Paulo. E assim ele foi. No meio do caminho, numa das cidades onde ele para celebrar a Eucaristia, no momento da comunhão, aquela hóstia se torna carne e começa a escorrer sangue. O Papa Urbano pede então que ela seja levada para onde ele está. Já é um momento de procissão também. E depois daquele momento, o Papa Urbano vai estabelecer uma bula, e através dessa bula, essa procissão do corpo e sangue de Cristo, que hoje nós chamamos de Corpus Christi, ela vai se tornar no âmbito mundial. O Papa até pede, que hoje nós conhecemos como santos, né? Que aqueles da época criem um hino para esse momento. Ele chama então São Tomás de Aquino e São Boaventura para criar um hino eucarístico. E assim eles fazem. Quando São Tomás de Aquino começa a ler o hino, São Boaventura pega o hino dele e começa a rasgar. A gente só vai conhecer o hino de São Boaventura no céu. Porque quando São Boaventura começa a ouvir o hino de São Tomás de Aquino, tão sublime sacramento, ele percebe que não há algo maior para se falar da Eucaristia do que aquilo que Tomás de Aquino havia escrevido. Hoje, quando nós fazemos uma vigília, uma adoração eucarística, nós temos perdido a dimensão do silêncio. A Eucaristia deve ser um momento de maior silêncio, porque ali está o maior mistério. E a gente não vai entender de qualquer forma. A gente precisa de silêncio para entender o mistério. Não é porque a gente vai entender, porque a gente tem condições de entender. O entender que eu digo é que nesse silêncio, Deus vai falar conosco. Faça as contas. Quando você vai numa vigília, numa adoração, aquelas horas que você fica lá, faça as contas. Quantas horas tem de silêncio e quantas horas tem de canto e de um monte de oração? O silêncio é o mínimo que se tem. Porque tanto hoje, depois que você comungar, depois do canto de comunhão, nós vamos fazer um grande silêncio. Porque Jesus, ele quer nos falar.
nesse silêncio adorador de hoje. O nosso país está em greve. Greve que não precisaríamos ter se tivéssemos governantes que amassem o seu povo. Por favor, não se deixe enganar por um abracinho falso, por uma cesta básica qualquer de políticos descompromissados. Esse bando de políticos que hoje nós temos não ama o seu povo. No máximo exerce um amor egoísta ao próprio nariz, favorecendo aqueles que estão do seu lado. Alguns ainda comungam, mas comungam a sua condenação, porque recebem Jesus e não alimentam o seu povo. Deixa o povo passando necessidade, valoriza mais os de fora do que os de dentro. Nessa procissão de hoje, nós queremos pedir por nosso país, pelo povo brasileiro, que hoje é governado por um bando de interesseiro. Com tanta greve, eu fico imaginando, se os padres e bispos fizessem greve, será que alguém iria se lembrar, iria sentir falta de Jesus? Se os padres fizessem greve, porque Jesus é abandonado, será que iríamos sentir falta de Jesus? Ou iríamos correndo, pulando para uma outra religião qualquer, que nem tem a Eucaristia? Se os padres fizessem greve, sentiríamos falta de Jesus na Eucaristia? Naquilo que nos alimenta e nos salva? Se fizéssemos greve, sentiríamos falta do perdão de Deus no sacramento da confissão? Se fizéssemos greve, os doentes e enfermos e suas famílias sentiriam a falta da unção dos enfermos? Se fizéssemos greve, os que nascem, seus pais e padrinhos, sentiriam a falta do sacramento do santo batismo, que nos torna filhos de Deus? Se fizéssemos greve, a família sentiria a falta do sacramento das exéquias, da encomendação do falecido, encomendação para Deus, sacramento tão importante na vida dos diáconos que também ministram esse sacramento. Quem não tem saudade de Deus, quem não pensa em Deus, não comunga Deus. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da antiguidade, escreveu muita teologia, escreveu muito sobre a Eucaristia. E Jesus um dia lhe pergunta: o que você quer, Tomás? Diante de tanta sabedoria? Ele diz: eu só quero a ti, Jesus. Somente tu me basta. Quando o Papa João Paulo II dizia: só quem adora pode comungar. São Geraldo Magela, quando era uma criança, ele sentia muita vontade de comungar. Ele dizia para a mãe dele: hoje eu vou na igreja e vou receber Jesus. Ela dizia: meu filho, você nem fez a catequese, nem se preparou para a Eucaristia, o padre não vai te dar a hóstia. Ele ia lá na igreja, na missa, com toda força, com toda devoção. Chegava lá, o padre não lhe entregava a Eucaristia. Ele não tinha feito a primeira comunhão. Voltava para casa, tristinho. No outro domingo ia de novo. Um dia ele falou para sua mãe: hoje eu vou e vou receber a Eucaristia. A mãe dele falou: você não fez a primeira comunhão. Ele foi, todo confiante que ia receber a Eucaristia. Chegou lá, não recebeu a Eucaristia. O padre não deu. Mas naquela noite, São Miguel Arcanjo apareceu para ele e lhe entregou a Eucaristia. São Pedro Julião Inardi dizia que há dois tronos. Um trono está no céu. O outro trono está em todo lugar onde existe um sacrário, onde Jesus é adorado. Santo Antônio, um dia, falando com um herege, que não acreditava em nada na Eucaristia, ele até consegue vencê-lo nas suas argumentações, mas não convencê-lo. E esse herege, então, quer uma prova, como muito de nós só acredita nas coisas se tivermos prova. E aí então, ele deixa lá o seu burro com fome, alguns dias, maltratando, porque sabe que quando soltar, ele vai logo querer comer. E assim ele faz. Santo Antônio aceita, celebra a missa, ele solta um burro e coloca um feno perto do burro,
para que ele vá lá logo comer. E Santo Antônio sai com a Eucaristia, diz uma oração, e esse burro se prostra totalmente diante da Sagrada Eucaristia. Se um burro é capaz de se prostrar da Eucaristia, o que dirá nós, que somos sabedores do que estamos recebendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vai ter muito espaço para reinar no seu coração. Agora tome cuidado ao pedir o Espírito Santo. Ainda tem gente assim, precisa de uma formação sobre Pentecostes. Tem gente que não se confessou na Quaresma, que é o tempo que a igreja recomenda, e essa semana vinha confessar, eu vim me confessar para um Pentecoste, mas não me confessei na Quaresma. Que isso? Eu me confesso sempre quando eu me reconheço, a minha consciência me diz que eu sou pecador. O Espírito Santo não é um momento, é uma verdade, é uma realidade, é vida. Outra coisa, se você quer servir na igreja, isso é muito importante. Você conhece como uma pessoa serve bem na igreja? Se ela serve bem em casa. Se você não serve bem na sua casa, pelo amor de Deus, não venha dar trabalho na igreja para o padre. Tem gente que em casa não serve bem, não visita mais o pai e a mãe que está enfermo ou velhinho, não fala mais para o marido ou para a esposa, eu te amo, não faz mais um jantar à luz de vela, mesmo que seja aquela vela velhinha, né, do seu batismo, às vezes está caro para comprar. E aí vem na igreja com todo aquele afoito, eu quero servir, vem aqui com uma camisa bonita, eu sou aqui para servir, mas vem para dar trabalho. As melhores pessoas que ajudam na igreja é aquelas que primeiro servem em casa. Aqueles que vivem bem o dom do Espírito Santo em casa primeiro, vai ser as melhores pessoas para servir na igreja. Aí você pode vir, vem mesmo, vem porque nós precisamos. Mas de gente assim, que primeiro sabe cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, de viver uma vida honesta, sem corrupção, de promover a caridade. Quarto dom do Espírito Santo. Dom aos apóstolos. O dom do poder de perdoar. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Mas antes de receber esse perdão ministerial, a gente se reconcilia com Cristo interiormente, no coração. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Nós recebemos o Espírito Santo quando o bispo unge-nos com o óleo do Santo Crisma. Você que é casado, quando você disse o seu consentimento na liturgia do casamento, você recebe o Espírito Santo. Quando eu fui ordenado e minhas mãos foram ungidas com o óleo do Crisma, e o bispo me impôs as mãos com oração consecratória, ali eu recebi o Espírito Santo. Quando o padre unge um doente com unção dos enfermos, recebe o Espírito Santo. Portanto, não é um momento, é a vida da igreja que é conduzida pelo Espírito Santo. Que essa liturgia nos ajude a sermos pessoas dóceis ao Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, para que como Ele conduz a igreja, Ele possa conduzir também a cada um de nós.